Quando Rodrigo Mendes viu aquela garota parada no acostamento da estrada com o carro quebrado, quando ele notou o vestido rosa modesto e a Bíblia que ela apertava contra o peito como se fosse a coisa mais valiosa do mundo, quando ele viu a cruz de prata que brilhava sobre o pescoço dela, ele pensou que sabia exatamente quem ela era. Outra garota ingênua, outra que acreditava em contos de fadas. Mais uma. Seria fácil conquistar e depois esquecer. Ele era Rodrigo Mendes, 41 anos. Rico, bonito e com um coração tão frio que nenhuma mulher jamais havia conseguido aquecer. Já tinha feito isso dezenas de vezes em relacionamentos. Todos terminaram da mesma forma. Ele estava entediado e elas estavam chorando. Mas quando ele parou para ajudá-la e ela ergueu os olhos em direção a ele, quando ela sorriu sem malícia e agradeceu sem esperar nada em troca, algo dentro dele se quebrou. Ele não sabia ainda que aquela garota com a Bíblia nas mãos carregava um propósito. E esse propósito era salvá-lo. Ele especificamente. Se você está pronto para esta história, escreva nos comentários de onde você está vendo este vídeo. Era uma tarde no final do verão em que tudo mudou. Rodrigo Mendes dirigia seu carro esportivo vermelho ao longo das estradas do Douro, retornando da propriedade da família depois de um fim de semana que ele preferia esquecer. Só mais uma festa. Só mais uma garota cujo nome ele nem sequer lembrava. Outro vazio maior que qualquer taça de champanhe que ele conseguiu preencher. Aos 41 anos de idade, Rodrigo tinha tudo que um homem podia desejar. Ele era o herdeiro de uma das famílias mais ricas de Portugal, proprietário de uma rede de vinícolas que se estendia do Douro ao Alentejo, de Vinho Verde às vinhas de Dão. Ele era bonito, com aqueles olhos verdes que enlouqueciam as mulheres e aquele sorriso que ele sabia usar como uma arma. Ele era inteligente, formado em administração de empresas pela Católica do Porto com as melhores notas de sua turma de formandos. Mas por dentro estava vazio, completa e absolutamente vazio. Ele não acreditava em nada. Não acreditava no amor, que para ele era apenas química e conveniência. Não acreditava na amizade, que ele considerava uma troca de favores. Não acreditava em Deus, que lhe parecia uma invenção para os fracos que não conseguiam enfrentar a realidade. Nem sequer acreditava na felicidade, que para ele era só uma ilusão que as pessoas perseguiam para não pensar na morte. Era cínico até a medula e estava orgulhoso disso. Estava pensando no quanto era inútil a existência quando a viu. Uma garota estava parada no acostamento da estrada ao lado de um velho Renault Clio branco com o capô aberto e fumaça saindo do motor. Tinha o cabelo castanho ondulado que lhe caía sobre os ombros. Usava um vestido rosa modesto que lhe chegava abaixo do joelho e apertava algo contra seu peito. Rodrigo reduziu a velocidade por curiosidade. Não era o tipo de pessoa que parava para ajudar desconhecidos, mas algo naquela cena o intrigou. Quando se aproximou, viu o que a garota apertava. Era uma Bíblia. Uma velha Bíblia encadernada em couro preto com letras douradas que diziam Bíblia Sagrada. E no pescoço ela usava uma cruzinha de prata que brilhava com o sol do entardecer. Rodrigo quase riu. Uma beata, pensou, uma dessas garotas que iam à missa todo domingo, que rezavam antes das refeições, que acreditavam que um homem barbudo no céu controlava suas vidas. Patético! Mas ele parou mesmo assim. Talvez por tédio, talvez por curiosidade, talvez porque ela era bonita demais para deixá-la ali. Desceu do carro e se aproximou com seu sorriso habitual de predador. A garota se virou para ele e seus olhos o impactaram. Eram de um castanho quente, quase dourado, e brilhavam com uma luz que ele nunca havia visto antes. Não era a admiração que costumava ver nos olhos das mulheres, não era desejo, não era cálculo. Era algo diferente, algo que ele não conseguia identificar. Ela sorriu, um sorriso genuíno que não pedia nada em troca. Agradeceu por ele ter parado e explicou que o carro havia superaquecido
e que ela não sabia o que fazer. Nem sequer tinha o celular para ligar para alguém. Havia esquecido em casa naquela manhã. Rodrigo olhou o motor fumegante e entendeu que não havia nada que pudesse fazer ali. Ofereceu levá-la até a cidade mais próxima, onde ela poderia chamar um mecânico. A garota hesitou um momento. Olhou a Bíblia que tinha entre as mãos, depois olhou para ele, depois sorriu de novo. Disse que aceitava, mas que antes tinha que pegar algo do carro. Voltou ao seu Renault e pegou uma bolsa do banco traseiro. Quando subiu no carro de Rodrigo, ele notou que a bolsa estava cheia de livros. Não eram romances, nem revistas, mas livros religiosos, catecismos, coleções de orações. Ela se chamava Helena Cardoso. Tinha 34 anos e estava indo para um retiro espiritual em um mosteiro nas montanhas. Era voluntária em uma igreja no Porto, ajudando moradores de rua e dependentes químicos a encontrar uma saída. Não tinha muito dinheiro. Vivia em um pequeno apartamento que dividia com outras 3 garotas da igreja e dirigia aquele velho Clio que seu avô lhe havia dado antes de morrer. Havia decidido dedicar sua vida aos outros depois de uma experiência que a marcou profundamente. Na adolescência, havia atravessado um período obscuro, feito de solidão e depressão, no qual havia pensado em não seguir adiante. Havia sido uma freira idosa de sua paróquia quem a havia salvado, mostrando-lhe que havia um amor maior que qualquer dor. Desde aquele dia, Helena havia feito uma promessa a si mesma. Dedicaria sua vida a fazer pelos outros o que aquela freira havia feito por ela. Rodrigo a escutou falar com uma mistura de incredulidade e fascinação. Nunca havia conhecido alguém como ela. As mulheres que conhecia falavam de roupas, de festas, de fofocas, de dinheiro. Helena falava de fé, de esperança, de amor incondicional, de servir aos outros. Era como se viesse de outro planeta. Quando chegaram à cidade, Rodrigo se ofereceu para pagar o mecânico. Helena recusou educadamente. Disse que Deus proveria como sempre havia feito. Ele insistiu, mas ela foi inflexível. Agradeceu a carona, desejou tudo de melhor e desceu do carro. Antes de ir embora, virou-se para ele e disse algo que o deixou sem palavras. Disse que rezaria por ele. Não sabia por quê, mas sentia que ele precisava. Depois foi embora com sua Bíblia apertada contra o peito e sua cruz brilhando ao sol. Rodrigo ficou parado, olhando-a se afastar, tentando entender o que acabara de acontecer. Nos dias que se seguiram, Rodrigo não conseguiu tirar Helena da cabeça. Era absurdo. Ele, que havia tido as mulheres mais bonitas e sofisticadas de Portugal, que havia se cansado de modelos e atrizes, não conseguia parar de pensar em uma garota com um vestido rosa e uma Bíblia entre as mãos. Tentou convencer a si mesmo de que era só curiosidade, ou talvez um desafio. Sim, tinha que ser isso. Helena era diferente das outras, e ele queria provar a si mesmo que no final ela era como todas, que debaixo daquela fachada de pureza havia a mesma vaidade, a mesma ganância, o mesmo vazio que havia encontrado em cada mulher que conheceu. Decidiu localizá-la. Com seus recursos não foi difícil. Em poucos dias, descobriu onde ela morava, onde trabalhava como voluntária, quais eram seus hábitos. O que descobriu o surpreendeu. Helena Cardoso era exatamente o que parecia. Não havia esqueletos no armário, não havia segredos ocultos, não havia contradições entre o que dizia e o que fazia. Havia crescido em uma família humilde, mas carinhosa, em uma vila perto de Braga. Seu pai era carpinteiro, sua mãe dona de casa que havia dedicado a vida aos seus 5 filhos. Tinham pouco, mas o que tinham compartilhavam com alegria. Ela nunca havia tido um relacionamento sério, não porque ninguém a quisesse. Pelo contrário, muitos rapazes haviam tentado, mas ela dizia sempre que estava esperando pela pessoa certa, aquela que Deus havia escolhido para ela. Acreditava no casamento como sacramento, na pureza antes das núpcias, no amor como dom divino. Rodrigo achou tudo isso ridículo e ao mesmo tempo estranhamente fascinante. Decidiu vê-la novamente.
Apresentou-se na paróquia, onde ela fazia voluntariado, fingindo que queria fazer uma doação. Quando Helena o viu, seu rosto se iluminou com um sorriso sincero. Reconheceu-o imediatamente, o rapaz que a havia ajudado no acostamento da estrada. Agradeceu novamente pela carona, perguntou como ele estava, interessou-se genuinamente por ele sem segundas intenções. Rodrigo não estava acostumado a isso. As mulheres que conhecia sempre queriam algo dele, seu dinheiro, seus contatos, seu status. Mas Helena não parecia querer nada. Ele aceitou ver o trabalho que faziam, mais por curiosidade que por generosidade. O que viu aquele dia mudou algo dentro dele. Helena o levou a um albergue para moradores de rua, gerenciado pela paróquia. Rodrigo nunca havia estado em um lugar assim. Ele, que havia vivido toda a vida entre hotéis, 5 estrelas e propriedades de luxo, encontrou-se em um porão úmido, onde dezenas de pessoas dormiam em colchões gastos, comiam pratos simples, servidos em pratos de plástico, e davam graças a Deus pelo que tinham. No início se sentiu desconfortável. Esses eram os perdedores da sociedade, os que não haviam conseguido, os que haviam feito tudo errado. Pelo menos era isso que ele sempre havia pensado. Mas então, viu como Helena interagia com eles. Os chamava pelo nome, conhecia suas histórias. Sabia quem havia perdido o emprego e a família por causa do álcool, quem havia fugido de um passado de violência, quem havia acabado na rua depois de uma série de desgraças que poderia ter acontecido com qualquer um. Ela os tratava com dignidade, com respeito, com amor, não como casos para se ter pena, mas como seres humanos a valorizar, e eles a adoravam. Os olhos daqueles homens e mulheres se iluminavam quando a viam chegar, não porque ela trazia comida ou roupa, mas porque trazia esperança, porque os fazia se sentirem vistos, importantes, dignos de amor. Um senhor idoso se aproximou de Rodrigo e perguntou se ele era amigo de Helena. Ele assentiu, sem saber como se definir de outra maneira. O velho sorriu e disse que Helena era um anjo, que 5 anos antes ele vivia debaixo de uma ponte alcoólatra e sem esperança. Havia sido ela quem o havia encontrado, levado ao albergue, convencido a parar de beber. Agora tinha um emprego, um pequeno apartamento e uma razão para se levantar toda manhã. Rodrigo escutou em silêncio, tentando ocultar o quanto aquelas palavras o haviam impactado. Naquela noite, o convidaram para um jantar comunitário na paróquia. Nada elegante, só massa e pão e companhia. Ele aceitou, embora não soubesse por quê. Encontrou-se sentado em uma longa mesa de madeira, cercado de pessoas que nunca poderiam ter se permitido entrar em um de seus hotéis. Operários, aposentados, imigrantes, ex-dependentes químicos, gente que a sociedade considerava invisível. Você está gostando dessa história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. E ele percebeu algo estranho. Pela primeira vez em anos, não se sentia sozinho. Havia algo naquela simplicidade, naquela comunidade, naquela maneira de estar juntos sem máscaras e sem pretensões, que aquecia seu coração de uma maneira que nenhuma festa de luxo jamais havia feito. Não havia ninguém tentando impressionar ninguém. Não havia competição nem inveja, só pessoas compartilhando o pouco que tinham com alegria genuína. Olhou para Helena, que servia a comida com um sorriso, que brincava com os velhos e abraçava as crianças, que rezava antes da refeição com uma devoção que ele ainda achava absurda, mas estranhamente comovente. Ela se movia entre as mesas como se cada pessoa fosse a mais importante do mundo, e talvez para ela fosse. Naquela noite, voltando para casa em sua mansão vazia, não conseguiu dormir. O silêncio de sua casa de 650 metros quadrados lhe pareceu ensurdecedor. As obras de arte que havia comprado por milhões lhe pareceram vazias. Os móveis de designer que enchiam os cômodos lhe pareceram frios.
Continuava pensando no que havia visto, no que havia sentido, naquela luz nos olhos de pessoas que não tinham nada e, no entanto, pareciam ter tudo. E se perguntou se talvez, só talvez, havia se enganado em tudo. Nas semanas que se seguiram, Rodrigo continuou frequentando a paróquia. No início, dizia a si mesmo que era por Helena. Queria conquistá-la como havia feito com todas as outras. Era só questão de tempo antes que ela também se rendesse ao seu charme, antes que sua fé se revelasse só uma fachada. Mas quanto mais tempo passava com ela, mais se dava conta de que estava se enganando. Não estava tentando conquistar Helena, estava procurando algo que ela tinha e ele não. Aquela paz interior, aquela certeza, aquele sentido de propósito que iluminava cada um de seus gestos. Começou a fazer perguntas sobre a fé, sobre Deus, sobre o sentido da vida. Perguntas que nunca havia feito a ninguém, porque sempre havia pensado que já conhecia as respostas. Helena nunca tentou convertê-lo. Não lhe fez sermões, não o julgou por seu ceticismo. Não lhe disse que iria para o inferno se não acreditasse. Simplesmente o escutou, respondeu suas perguntas com honestidade e lhe disse que cada um tinha que encontrar seu próprio caminho. Mas, acima de tudo, lhe mostrou com o exemplo o que significava viver segundo os próprios valores. Um dia, Rodrigo lhe perguntou por que ela nunca havia procurado um homem rico. Com sua beleza, poderia ter tido quem quisesse. Poderia ter vivido no luxo, viajado pelo mundo, ter tudo o que desejasse. Helena riu docemente. Disse que já tinha tudo o que desejava. Tinha a fé que lhe dava paz, o trabalho que lhe dava propósito, as pessoas que amava e que a amavam. O que mais o dinheiro poderia lhe dar? Rodrigo não soube o que responder. Ele tinha mais dinheiro do que poderia gastar em 12 vidas e nunca havia estado em paz. Havia viajado pelo mundo inteiro e nunca havia encontrado um propósito. Havia tido dezenas de mulheres e nenhuma o havia amado de verdade. Nem ele havia amado de verdade a nenhuma. Helena tinha razão. O dinheiro não podia comprar o que ela tinha. Naquela noite, pela primeira vez em sua vida, Rodrigo chorou. Não sabia nem por que estava chorando. Pelos anos desperdiçados, talvez, pelas pessoas que havia machucado, pelo vazio que havia tentado preencher com coisas que não significavam nada, pela consciência repentina de ter vivido toda a vida se enganando em tudo. Pensou em todas as mulheres que havia usado e depois abandonado. Pensou nos amigos que havia traído por interesse. Pensou em seu pai, morto 7 anos antes, com quem nunca havia tido uma relação real, porque estava ocupado demais em provar que era melhor que ele. Pensou em sua mãe, que vivia sozinha na propriedade da família e a quem visitava só por obrigação, nunca por amor. E nesse choro, encontrou algo que não esperava. Encontrou o desejo de mudar. A mudança não ocorreu de um dia para o outro. Rodrigo continuava sendo cético, ainda cínico, ainda incapaz de acreditar em um Deus que não podia ver nem tocar. Mas algo havia mudado. Havia visto uma maneira diferente de viver e já não podia fingir que não existia. Começou a passar cada vez mais tempo na paróquia, não só para ver Helena, mas para ajudar de verdade. Aprendeu os nomes dos moradores de rua, escutou suas histórias. Descobriu que atrás de cada rosto havia uma vida tão complexa quanto a sua. Conheceu Vasco, um ex-empresário que havia perdido tudo pela ludopatia e que agora ajudava outros viciados a se recuperarem. Conheceu Teresa, uma avó que havia criado sozinha 6 netos depois que sua filha morreu de overdose. Conheceu Amir, um refugiado sírio que havia sido médico em seu país e que agora trabalhava limpando escritórios enquanto estudava para validar seu diploma. Cada história lhe ensinava algo. Cada pessoa lhe mostrava uma faceta da vida que ele, de sua torre de marfim, nunca havia visto. Começou a usar seu dinheiro de maneira diferente. Em vez de comprar outro carro esportivo, financiou um programa de reinserção laboral para ex-presidiários. Em vez de organizar festas ostensivas, abriu um refeitório para pobres na zona mais desfavorecida do Porto.
Seus amigos de sempre o olhavam como se tivesse enlouquecido. Seus sócios de negócios pensavam que era uma estratégia publicitária. Sua família estava preocupada, convencida de que aquela garota da paróquia havia lavado seu cérebro. Mas Rodrigo não se importava com o que pensavam. Pela primeira vez na vida, estava fazendo algo que tinha sentido. E um dia encontrou a coragem de dizer a ela o que sentia. Disse que havia se apaixonado por ela, que nunca havia sentido nada parecido por ninguém, que queria estar com ela para sempre. Helena o escutou em silêncio. Depois pegou suas mãos e disse algo que ele não esperava. Disse que ela também o amava, que o havia amado desde o momento em que ele havia parado para ajudá-la no acostamento, porque havia visto nele algo que ele mesmo não via. Havia visto um homem perdido que procurava desesperadamente um caminho, um coração ferido que se escondia atrás do cinismo, uma alma que precisava ser salva. Mas também lhe disse que não podia estar com ele. Ainda não. Porque o amor que ela procurava não era só atração ou sentimento, era um compromisso sagrado, um sacramento, uma promessa diante de Deus. E antes que ele pudesse fazer essa promessa, tinha que encontrar sua própria fé, não por ela, mas por si mesmo. Rodrigo ficou em silêncio, o coração dividido entre a alegria de ser amado e a dor de não poder tê-la. Por um momento pensou em mentir, em dizer que acreditava, que havia encontrado a fé. Qualquer coisa contanto que a tivesse. Teria sido tão fácil. Havia mentido toda a vida, o que lhe custava uma mentira a mais. Mas olhando aqueles olhos dourados que pareciam ler em sua alma, entendeu que não podia fazer isso. Não com ela, não consigo mesmo. E assim começou a jornada mais difícil de sua vida. Não a jornada até Helena, mas a jornada até si mesmo. Passou 1 ano e meio inteiro, 1 ano e meio em que Rodrigo procurou respostas. Leu livros, conversou com padres e teólogos, participou de retiros espirituais. Fez o caminho de Santiago, caminhando durante semanas sob o sol e a chuva, procurando naquele caminho o sentido que sua vida nunca havia tido. No caminho conheceu peregrinos do mundo inteiro. Um pai japonês que caminhava em memória de seu filho falecido. Uma mulher brasileira que procurava forças para superar um câncer. Um jovem alemão que havia deixado seu emprego em um banco para se encontrar. Cada um carregava sua própria cruz, sua própria busca, sua própria esperança. E Rodrigo entendeu que não estava sozinho em sua busca. Que milhões de pessoas no mundo se faziam as mesmas perguntas que ele, que o vazio que sentia não era uma fraqueza, mas o primeiro passo em direção a algo maior. Não foi um percurso linear. Houve momentos de dúvida, de raiva, de desespero, momentos em que queria se render e voltar para sua velha vida, onde pelo menos não tinha que se fazer perguntas desconfortáveis. Mas cada vez que estava prestes a ceder, pensava em Helena, em seu sorriso, em sua paz, na maneira como ela enfrentava a vida com uma serenidade que ele invejava profundamente. E seguia adiante. Um dia, durante uma missa em uma pequena igreja de aldeia, aconteceu algo que não soube explicar. O padre estava lendo o Evangelho, uma história que Rodrigo havia ouvido dezenas de vezes sem escutá-la de verdade. Mas aquele dia, as palavras o impactaram como nunca haviam feito. Falavam de um homem rico que tinha tudo, mas não tinha nada. De um homem que procurava a vida eterna e a quem Jesus convidou a vender tudo o que tinha e segui-lo. Rodrigo se reconheceu naquele homem. E pela primeira vez entendeu o que significava aquela história. Naquele momento, naquela pequena igreja de aldeia, Rodrigo encontrou o que procurava. Não uma certeza absoluta, não uma fé cega, mas algo mais valioso. Encontrou a esperança. Voltou onde Helena estava, com o coração cheio de uma paz que nunca havia conhecido. Ela o esperava em frente à paróquia, com sua Bíblia entre as mãos e a cruz que brilhava ao sol, exatamente como no dia em que a havia conhecido. Quando o viu chegar, seus olhos se encheram de lágrimas. Não faziam falta palavras. Ela entendeu.
olhando para ele, que algo havia mudado. 8 meses depois, se casaram naquela mesma pequena igreja de aldeia onde Rodrigo havia encontrado a fé. Não foi uma cerimônia luxuosa. Não havia convidados famosos, não havia champanhe caro, não havia fotógrafos de revistas. Só estavam as pessoas que amavam. A família de Helena, os voluntários da paróquia, os moradores de rua que Rodrigo havia aprendido a chamar de amigos. Helena usava um vestido branco simples, costurado à mão pelas mulheres da paróquia. No pescoço, usava a mesma cruz de prata de sempre, aquela que seu avô lhe havia dado no dia de sua primeira comunhão. Entre as mãos, não tinha um buquê caro, mas um raminho de flores do campo que as crianças do bairro haviam colhido para ela. Rodrigo a olhou caminhar até o altar e sentiu as lágrimas caírem por suas bochechas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. E quando o padre os declarou marido e mulher, quando Rodrigo beijou Helena sob os olhos de todos que importavam, entendeu finalmente qual era o propósito que ela carregava. Não era salvar o mundo, não era converter os incrédulos, não era ser perfeita. O propósito de Helena era simplesmente amar. Amar sem condições, sem expectativas, sem limites. E através desse amor, ela o havia salvado. Depois da cerimônia, celebraram com um jantar simples no pátio da paróquia. Bacalhau à Brás, preparado pelas mulheres do bairro, vinho da cooperativa local, doces caseiros feitos pelas avós. Não havia champanhe de centenas de euros, mas havia mais amor naquele pátio que em qualquer festa de gala. Os moradores de rua que Rodrigo havia ajudado durante aquele ano e meio cantaram canções populares. As crianças do bairro corriam entre as mesas. As senhoras idosas choravam de emoção e Helena dançava com seu vestido branco como se não houvesse amanhã, com a cruz brilhando em seu pescoço e o maior sorriso que Rodrigo havia visto jamais. Hoje, Rodrigo e Helena gerenciam juntos uma fundação que ajuda jovens em risco. Ele vendeu a maioria de suas propriedades e usa o dinheiro obtido para financiar projetos sociais. Ela continua carregando sua Bíblia para todos os lugares, e aquela cruz de prata continua brilhando em seu pescoço. A fundação já ajudou centenas de jovens a encontrar um caminho diferente. Ex-dependentes químicos que agora têm um emprego estável. Garotas que escaparam de situações de violência e que agora estudam na universidade. Jovens que haviam perdido toda a esperança e que agora a presenteiam aos outros. Tem 3 filhos, 2 meninos e uma menina. O mais velho se chama Francisco, como o santo que renunciou a tudo para seguir a Deus. O do meio se chama Antônio, como o santo padroeiro de Portugal. A menina se chama Maria, como a mãe de Jesus e como a avó de Helena. Crescem em uma casa simples perto da paróquia, brincando com as crianças do bairro, aprendendo que o valor de uma pessoa não se mede pelo que tem, mas pelo que dá. E toda noite, antes de dormir, Rodrigo dá graças por aquele carro avariado no acostamento, por aquela garota de vestido rosa que apertava a Bíblia contra o peito, por aquele propósito que ela carregava sem saber e que mudou a vida dele para sempre. Se esta história lhe lembrou que, às vezes, as pessoas entram em nossas vidas com um propósito maior do que podemos imaginar e que o verdadeiro amor pode transformar até os corações mais frios, deixe um like na sua passagem com um coração. E se você quer apoiar aqueles que fazem a diferença criando histórias que celebram a fé, o amor e a transformação, você pode fazer isso com um like. Muito obrigado pela excelente função. Obrigado. Aqui embaixo. Cada gesto conta. Exatamente como aquela garota com a Bíblia que parou no acostamento de uma estrada e mudou o destino para sempre.